Felipe Melo, que história horrível, né? Nós abrimos hoje o Manhã Bandeirantes falando desse caso do Luigi, que história horrível. Quais são as repercussões, notas distribuídas aí pelas várias entidades envolvidas ou não? Bom dia. Tudo bem, Sabino? Bom dia Lupato, bom dia para todo mundo. Bom dia. Olha, eu estava acompanhando nesta manhã, pesquisando também alguns jornais do Paraguai para entender como eles estavam tratando este caso no Paraguai. Aqui no Brasil, a gente, desde de ontem à noite, né, nas redes sociais e os principais veículos de comunicação falando sobre o assunto, né? O Luigi e o Figueiredo, 2 jogadores do Palmeiras Sub-20, foram atacados ali com ofensas racistas. Figueiredo também é outro jogador que foi atacado também. O Figueiredo foi o jogador que estava do lado do alambrado e o torcedor com uma criança no colo imitando um macaco. Isso. Esse foi o Figueiredo. O Luigi, ele recebeu uma cusparada e também foi xingado ali de macaco durante o jogo, né? E inclusive chorou e deu a entrevista emocionado no final da partida, indignado, não emocionado, mas indignado com tudo que aconteceu. E os jornais repercutindo, né, claro, aqui no Brasil, mas no Paraguai também, viu, ô Sabino? O jornal ABC chamou o episódio de escândalo e relatou os ataques sofridos pelos jogadores do Palmeiras. O portal Versus repercutiu, além do caso, também a manifestação do Gustavo Gomes, que é paraguaio e joga aqui no Palmeiras, né? Que compartilhou a nota oficial do Palmeiras em repúdio ao episódio racista. E o jornal escreveu: Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, não se mostrou alheio ao racismo e à xenofobia que os jogadores do Palmeiras sofreram no Paraguai nesta quinta-feira, disse a matéria. E o Diário Popular, outro jornal do país, escreveu: Luigi sofreu um ato covarde de racismo de um torcedor do Cerro que segurava seu bebê no colo quando fez gestos de macaco, no caso, o Figueiredo. Então, os jornais do Paraguai repercutindo o caso e aqui a união dos clubes, né? O Palmeiras soltou uma nota oficial, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, rivais históricos do Palmeiras, também comprando a briga dos jogadores do Verdão. Porque não foi a primeira vez, já aconteceu isso em vários campeonatos. A gente está falando do campeonato de base, mas em eliminatórias já aconteceu, em Libertadores acontece toda hora, Sabino. Em Sul-Americana acontece toda hora. E a Conmebol? E a punição? A Conmebol soltou uma nota. Vamos combater, estamos estudando medidas e tal. Deixa eu ler aqui, Felipe, porque eu e o Sabino aqui, a gente sempre fica desacreditado com como as entidades, os órgãos públicos conseguem divulgar notas enchendo linguiça, né? Nota que não diz absolutamente nada. Então vamos lá, abre aspas. A Conmebol rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas na área. Fecha aspas. Parece uma nota... Nada. Parece que perguntou, chat GPT, por favor, escreva uma nota de repúdio ao racismo. Parece que foi isso, não é possível. Não, e não fala em nenhum tipo de medida, né, para realmente processar essa pessoa, prender essa pessoa. Não, nada, é só vamos fazer aqui uma medida educacional, consultar especialista da área. E aí... Pô, nas redes sociais tem o rostão do cara lá, pra quem quiser ver. Como que não identifica esse cara? Como que não põe na cadeia um cara desse? E é a muito CBF? pouco. E a CBF também não se manifesta, não fala nada, não quer saber. Bom, essa questão, né, Sabino, eu chego a pensar, tá? E aí é uma opinião minha, de que os clubes brasileiros devem começar a rejeitar essas competições, porque nada acontece, né? Toda hora acontece uma coisa, de repente, acontecendo um caso desse, sair da competição, porque se eles não tomam nenhuma providência, a gente não deveria participar de competições desse tipo. Eu concordo, acho que o Palmeiras teria que sair, se nada for feito, sair da Libertadores Sub-20. Se não tem nenhum tipo de punição, então se a entidade, entre aspas, apoia racista, porque não tem punição nenhuma pro clube, não tem punição pro cara que praticou o racismo, pra nada. Então, pra que a gente tá aqui? Eu chego a pensar dessa opinião, viu, Sabino? E se os clubes brasileiros fossem unidos, viu, Sabino? O Palmeiras tinha que sair dessa Libertadores Sub-20 e os outros brasileiros junto. Sai todo mundo que tá disputando, vamos sair.
Com certeza, se fosse para valer essa adesão à nota do Palmeiras, dos outros times, isso que devia acontecer. Agora, eu reitero aqui o que falei na abertura do Manhã Bandeirantes. É lamentável o papel do governo brasileiro também. Lamentável. O governo está aí para nos defender. Mas nada, né? Nada. Um governo inerte, um governo que não nos defende, não defende o brasileiro que está lá no exterior também. Então, são vários erros de várias entidades diferentes que levam a isso. O governo, só para citar, ele publicou uma nota, o Ministério do Esporte. Bom, também nota, né? Reiterando que o racismo é crime e não será tolerado em hipótese alguma e que o Ministério vai exigir junto à Conmebol uma investigação rigorosa do ocorrido. Foi a nota que o Ministério do Esporte publicou depois do caso. Você lembra, Felipe, eu como torcedor do Palmeiras lembro bem que uma época, quando a Leila Pereira assumiu ali a presidência, ela soltava a nota para tudo que você pode imaginar. Era nota. Chegou um momento que a torcida do Palmeiras começou a falar assim, mas ninguém aguenta mais ler nota. Ninguém aguenta mais olhar e achar que uma nota vai resolver alguma coisa. E eu acho que agora todos, né, que gostam do futebol estão começando a se encher a paciência com esse tanto de nota e nada de efetivo acontece, né? Nada. Sabe o que falta? O Luigi teve muita personalidade ontem por um menino Foi muito tão bem. novo. Foi muito bem nas palavras, no repúdio que ele teve ao caso de racismo. Falta hoje um Vinícius Júnior no futebol brasileiro, um cara que combate o racismo. O Vinícius Júnior transformou a luta contra o racismo na Espanha. Ele transformou. Antes do Vinícius Júnior não tinha punição. Agora já começou a ter. Ainda não do jeito que deveria ser, mas uma ou outra punição, torcedores identificados presos, clubes punidos, isso já começou a acontecer. E aqui no Brasil a gente tem jogadores do tamanho do Vinícius Júnior, até maiores, como por exemplo o Neymar. Neymar, isso que eu ia falar. O Neymar devia ter se posicionado. Né? É um cara que pode lutar contra o racismo, sabe, na América do Sul. O próprio Lucas, Oscar, jogadores famosos, Thiago Silva, são jogadores que podem realmente encampar ali uma manifestação contra o racismo no futebol sul-americano. E sabe o que eu fico pensando, né? Os jogadores se uniram, tivemos campanha aí, todos publicando nas redes sociais, esses grandes jogadores, né? Uma artezinha lá que mostrava a comparação de um sintético com um campo natural. Esse debate não é mais importante do que o gramado natural ou o gramado sintético? Será que não tinha que ter também a adesão com uma campanha coordenada de todos os atletas aqui do Brasil? Para que esses grandes nomes que atuam aqui, que a gente está falando aí, né? São muitos os que atuaram na Europa, que têm seguidores, que têm fãs lá no mundo inteiro, olhando. E agora, na hora de se unir, né? Agora que precisa, todo mundo junto, aí a categoria dos jogadores do futebol... dos jogadores de futebol, nada acontece. Eu acho que falta bastante, viu, na coordenação dessa luta contra o racismo, porque os times e os jogadores brasileiros sofrem e muito com isso aqui na América do Sul pra caramba e no mundo inteiro, né? A gente vê o que acontece com o Vinícius Júnior lá na Espanha. 11h19,